Olá, eu sou o professor Fabiano Cachito e esse é mais um conteúdo do Bootcamp FIA Online. E nós vamos abordar as transformações pelas quais o mundo está passando. Nesse momento aqui agora eu vou conversar com a Ju Paulucci. Ju, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente conhecer um pouco sobre o seu trabalho. Bom, eu sou a Ju Paulucci, eu sou designer, sou especialista em inovação em negócios e cultura de inovação e hoje eu sou sócia diretora de inovação da Laje, que é a frente de inovação da agência de branding Ana Couto. Que ótimo. Bom, esse assunto é muito interessante, você está falando aqui de inovação e tem tudo a ver com o nosso assunto. Eu queria pegar essa frase, né, o mundo mudou, talvez tenha sido uma das frases que a gente mais ouça nesse último ano, o mundo mudou, o mundo mudou. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, Ju? Eu li essa frase num livro de 2000, do Tom Peters, chamado A Marca Você. E ele lá fala, o mundo do trabalho mudou, o mundo mudou. E o novo mundo será um mundo de transformação, será um mundo de mudança, será um mundo de inovação. Quer dizer, não é agora por causa de pandemia que está acontecendo, concorda? Concordo, né? A gente já vê, o seu exemplo que você deu já faz 2 décadas e eu acho que a grande questão não é o mundo estar mudando agora, mas sim se é que ele vai parar de mudar. Eu acho que as mudanças são constantes. Heráclito mesmo já dizia, né, que a única constante é a mudança. Então, a grande questão, na verdade, é como é que a gente se prepara para conseguir ser responsivo às mudanças constantes, né? E o que você falou tem toda a razão, porque se você analisa as mudanças geracionais anteriores, cada vez que uma nova geração chegava no mercado de trabalho, tinha uma mudança significativa, né? Tinha uma mudança da escolaridade necessária, do tipo de trabalho, da forma como as pessoas... Eu me lembro de ouvir do meu pai falando assim, meu pai está vivo ainda, mas meu pai falava assim, filho, arranja um empreguinho e não sai do empreguinho não, senão você vai sujar a sua carteira. Você já ouviu esse? Eu sou mais velho que você um pouco, né, Ju? Então não sei se já ouviu isso, mas você vai sujar a sua carteira. Quer dizer, a geração do meu pai tinha um emprego na vida inteira, né? Numa mesma empresa. A minha geração teve vários empregos, mas na mesma carreira. E o que nós vemos agora é você passar por várias carreiras diferentes durante a sua vida profissional. Acho que essa é a grande mudança que a gente está assistindo, não é isso? Sim, e de fato eu acho que cada vez mais rapidamente a gente vai ver novas carreiras surgindo. Eu acho que a grande questão então para nós é como é que a gente consegue dar velocidade ao reaprendizado, né? Eu acho que uma habilidade fundamental para os profissionais daqui para frente, para todos nós, né, é a capacidade de aprender, desaprender e reaprender com velocidade e com profundidade. Porque daqui a 10 anos, uma década, a gente não sabe que novos empregos vão estar acontecendo. A gente não sabe para onde a nossa própria carreira vai caminhar. Tanta coisa vai mudar, né? Já que o assunto aqui é mudança e transformação. Então, o que a gente tem que fazer, acredito eu, é desaprender e reaprender. Olha, eu quando fui convidado para participar desse bootcamp, eu falei, gente, como o mundo ele vai dando voltas, né? A minha dissertação de mestrado, que eu escrevi em 2006, eu entrei no mestrado para falar de canais de distribuição, que é o meu tema de trabalho, é a aula que eu leciono aqui na FIA Online, nos cursos, nos MBAs do FIA Online, mas comecei o mestrado e comecei a dar aula, porque eu precisava dos créditos para dar aula. E conversando com o meu orientador, eu falei, olha, você sabe que metade dos meus alunos são semi-analfabetos? Ele falou, não, eles são analfabetos funcionais. E ele falou, olha, quer estudar esse assunto? E eu fui estudar o assunto analfabetismo funcional. E o título da minha dissertação de mestrado de 2006 é Alfabetismo Funcional e a Capacidade de Autodirigir o Aprendizado, que é um conceito chamado SDL, né? Self-Directed Learning. Eu estudei isso lá em 2006, 15 anos atrás, e hoje esse tema está muito em alta, que é o que você acabou de falar, que é aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. E nós, como profissionais, como pessoas, temos que ter essa capacidade de autodirigir o nosso aprendizado. Não que o aprendizado formal perca importância, mas nós vamos aprender o tempo todo
formalmente, informalmente, né, com formatos diferentes, porque isso é fundamental para nos mantermos ativos no mercado de trabalho. Sim, e eu particularmente acho essa jornada uma delícia, né? Eu gosto muito de aprender cada vez mais. Assuntos novos vão surgindo, assuntos novos eu vou estudando, e particularmente eu gosto muito disso. Mas é uma jornada que, na minha opinião, não tem que ter fim de fato. As coisas estão mudando, as demandas estão mudando, o nosso perfil de consumo também muda, nosso perfil de atuação, de convivência social, questões políticas estão acontecendo. Eu acho que, como um todo, a gente como sociedade vai se transformando, vai tendo novas necessidades. Logo, essas necessidades no mercado vão ter que ser supridas de uma outra forma, né? Compreendendo isso, eu acho que vale a gente entender que essa é uma jornada de aprendizado constante, de fato, né? E que tudo bem, e que na verdade faz parte do processo de construção e de evolução da gente como sociedade, né? Eu acho que vale também pensar em como é que a gente está atento, na verdade, a essas mudanças. Porque sim, essa é uma jornada de aprendizado que não vai ter fim, só que a gente também escolhe, né? Eu acho que é sempre uma questão de escolha, que caminho a gente vai seguir e para onde a gente vai olhar. E aí vem o tema inovação, que é um tema que eu estudo e gosto bastante de lidar, mas eu olho muito para a inovação por uma questão comportamental, porque, na minha opinião, a inovação ela começa na nossa forma de pensar e no nosso comportamento, né? Isso faz, inclusive, com que a inovação seja possível, seja alcançável por qualquer pessoa. Eu gosto muito de desatachar a inovação dessa questão de altos investimentos ou de tecnologia de ponta. Não, eu trato realmente a inovação como comportamento, como uma forma de pensar que leva a gente a identificar necessidades que são reais e a usar a criatividade que é inata do ser humano para responder a essas necessidades reais das pessoas, criando novas soluções, sejam elas disruptivas, sejam elas muito simples, que desde que gerem valor, eu entendo como inovação. Logo, se a gente está falando de aprendizado, reaprendizado, se a gente está falando que a inovação começa no mindset, na forma de pensar e no comportamento, a gente está falando sim da inovação talvez como uma habilidade que tem tudo a ver com esse processo de transformação. Talvez seja essa uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver até para conseguir acompanhar, ser responsivo a um processo de mudança e de transformação social e do mercado como um todo, né? Sim. Você disse aqui duas coisas importantes, né? Muitas vezes a gente acha assim, a empresa tem que ter um setor de inovação, como se as pessoas fossem bater cartão 8 horas da manhã e começar a ter ideia, né? E depois bater cartão 6 horas da tarde e parar de ter ideia. Eu atuo como consultor de canais de distribuição há muitos anos e as grandes inovações, as grandes sacadas vêm de quem está na ponta, de quem se relaciona com o consumidor e que percebe essas coisas muito simples, às vezes, que são aquelas melhorias, aquelas inovações, né, que vão permitindo que a empresa evolua constantemente. E uma outra coisa importante que você falou, né, nesse seu comentário foi o seguinte, né? A gente pensa muito no profissional inovador, mas o que você disse é que as empresas precisam pensar assim. A gente vem de um mundo em que as empresas eram hierárquicas, elas eram sólidas, elas se construíam e ao longo das décadas elas iam cristalizando aquela estrutura. E hoje você está num mundo que você precisa ser, como empresa, extremamente ágil. O seu negócio deixa de existir em pouco tempo. Se você não se reinventa, talvez seu negócio não exista mais. Isso aconteceu com os taxistas, isso aconteceu com as livrarias, isso aconteceu, né, com diversos negócios diferentes, e com os hotéis que precisaram se reinventar, não por causa da pandemia agora, né, mas por causa do Airbnb, os taxistas por causa do Uber. E agora eu acho que a pandemia ela só simplesmente acelerou esse processo das empresas terem que também pensar a inovação como uma forma de sobrevivência. Eu acho que esse vai ser um grande tema do Bootcamp. Nós vamos discutir aqui, vão ter professores que vão falar sobre isso, sobre como as empresas precisam se organizar para constantemente inovar e sobreviver a essa transformação pela qual o mundo está passando. Sim, eu acho que você colocou muito bem. Inovação não é mais uma questão de diferencial.
é uma questão de fato de sobrevivência e tá aí essa pandemia para mostrar pra gente isso, né? Esse é um cenário que nenhuma gestão de risco conseguiu prever. Ninguém esperava que a gente fosse de fato viver em 2020, né? Um momento tão marcante na nossa vida, tão marcante também na vida das empresas, e nesse momento inovação é o único caminho, não tem jeito, né? E aí tem empresas que conseguem responder mais rapidamente a isso, tem empresas que não. Mas uma coisa é um fato, se a inovação não está no radar da sua empresa, é melhor você repensar o que você está fazendo nesse momento, né? Porque afinal de contas, a gente está vivendo um momento que não existe, como eu disse, né, um outro caminho. Mas muito importante, Fabiano, é que a raiz para mim, tá, de ser responsivo em termos de organização, chama cultura. E esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, em especial a cultura de inovação. E quando a gente está falando de cultura, a gente está falando dos valores, a gente está falando dos comportamentos compartilhados, a gente está falando daqueles acordos que são velados, da forma de trabalho e que tudo mais que caracteriza, né, o dia a dia de como as coisas acontecem dentro de uma empresa. E aí, se você tem uma cultura que, de fato, é uma cultura ágil, uma cultura que abraça o erro como aprendizado, né? Uma cultura de experimentação, uma cultura psicologicamente segura, onde as pessoas se sentem à vontade para propor novas formas de fazer, né? Para propor novas formas de atuar, para questionar o status quo, né? Elas sabem que não vão ser reprimidas ao propor novas formas. Se existe esse espaço de segurança, aí sim a gente vê pessoas que estão à vontade e engajadas para inovar. Então a raiz disso para mim está na cultura de inovação. O quanto a gente consegue colocar na cultura organizacional aspectos que vão favorecer a inovação ou não. E, como eu estava falando antes de pandemia, nesse momento eu acho que a cultura das organizações foi de fato colocada em xeque, né? Aqui ficou muito claro, como um marco mesmo, né? Se as organizações têm ou não uma cultura de inovação, e se não tem, é hora de repensar toda a estrutura de cultura, né? É hora de, inclusive, pensar em que tipo de profissional você precisa, né? Em que ambiente você cria, se ele é favorável à inovação ou não, como é que as relações humanas acontecem dentro da empresa, afinal de contas, independentemente do mercado ou do porte, todas as empresas são feitas de pessoas para pessoas. Então, de fato, é um momento que a gente está vendo o quanto é fundamental a gente olhar para as relações mais do que tudo. E no final das contas, como eu disse antes, inovação é uma questão comportamental. Portanto, a gente tem que olhar para as pessoas e entender que a inovação nasce daí, né? Nasce das pessoas e das suas relações. Eu queria até ampliar um pouco o que você acabou de dizer, porque você falou muito da importância da empresa criar essa cultura. E na minha atuação profissional como consultor de canais de distribuição, de cadeias de valor, muitas vezes a empresa principal daquela cadeia de valor, ela pensa assim, ela é inovadora, ela é uma grande empresa, ela cria essa cultura, mas ela se relaciona com uma série de outras empresas na sua cadeia de valor, com seus fornecedores, com seus distribuidores, né, com seus parceiros, que muitas vezes são pequenas empresas que não pensam assim, que são empresas ainda muito engessadas. Eu convivo muito com essa realidade de um lado, uma empresa que é ágil, que está olhando para o mercado e buscando inovar, mas que usa no seu canal de distribuição uma empresa familiar, que você ainda tem aquela cultura centralizadora em que o dono sabe tudo, ele que toma todas as decisões, e que as pessoas têm medo, às vezes, de propor uma mudança, de serem inovadoras, porque elas têm medo da reação, né, daquele líder, daquela empresa específica. Então, muitas vezes, essa empresa ela precisa extrapolar as suas paredes, os seus muros, e também levar essa cultura de inovação para as empresas com as quais ela se relaciona na sua cadeia de valor. Perfeito, eu concordo plenamente. Inclusive, eu chamo isso de ecossistema de valor, né? Eu entendo que todas as organizações, elas fazem parte de um ecossistema, né? Elas não estão somente ali das paredes para dentro, mas tem uma série de relações que são estabelecidas com outras empresas, né, de portes diferentes e com outras pessoas também, por que não? E aí, quando a gente pensa na lógica de ecossistema de valor,
né? Numa analogia até mesmo ao ecossistema, sob o ponto de vista biológico mesmo, né? A gente está entendendo que esses seres são interdependentes. Essas organizações, de alguma maneira, em algum nível, são organizações interdependentes. E aí, olhando dessa maneira, a gente pode até explorar como é que a gente aumenta a geração de valor por meio da colaboração. E essa é uma lógica que eu acho que cada vez mais vai estar vigente, né? Uma vez que a gente sai de uma lógica de pensamento que funciona na escassez e começa a olhar, né, olhando para um lugar de abundância, de que os recursos não necessariamente a gente precisa ter, mas a gente precisa ter acesso a eles. Logo, se a gente pensar assim, a gente consegue entender quais são os recursos que a gente pode somar de players diferentes, né, do nosso ecossistema para gerar mais valor para todos. Gerar mais valor para a gente como organização, para os nossos consumidores no final das contas, mas também para os outros membros do ecossistema e para a sociedade como um todo, por que não, né? Isso conversa muito com as mudanças de paradigma que a gente está vivendo hoje. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que começar como empresa a se perguntar o que é gerar valor, né? E como é que a gente faz isso. Mas também do que se perguntar como fazemos negócios é o porquê que a gente faz negócio, né? Qual é a raiz, qual o propósito, na verdade, por trás do que a gente está fazendo? E como é que a gente pode, de fato, gerar valor para o mundo, né? Ter um impacto positivo para o mundo? Essas são questões que a gente não vai ter mais como fugir daqui para frente. Esse marco que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia, na minha opinião, vai marcar, né? Esse marco vai marcar, foi ótimo, mas enfim, realmente trouxe para nós um momento de tipping point, né? Uma mudança completa de paradigma e direcionamento. E aí essas são questões que a gente não vai ter como fugir, né? O tempo todo a gente vai ter que se perguntar o que é valor, que impacto a gente está gerando e como é que eu, por meio da colaboração, posso olhar para o meu ecossistema e assim, de forma compartilhada, gerar ainda mais impacto positivo para todo mundo. Você trouxe aí um dos meus livros preferidos, que é The Tipping Point, do Gladwell, que fala exatamente desses momentos de virada. O papo está muito bom, mas eu vou propor o seguinte: nós vamos ter outros momentos aqui para interagir e aprofundar um pouco mais esses temas que a gente começou a falar agora. Então eu quero convidar você a participar do Bootcamp FII Online. Esperamos você no nosso Bootcamp.